sou médica, faço parte da equipe de assessoria científica do LabRede e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre a varíola do macaco, esse assunto aí que recentemente tem tomado a atenção de todos. E foi tema do nosso último informativo científico lab.com, vocês podem consultar no nosso portal. Então, no dia 20 de maio de 2022, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico de varíola do macaco em países não endêmicos. A Organização Pan-Americana de Saúde, que faz parte da Organização Mundial de Saúde, em decorrência dos casos de varíola de macaco em países dentro e fora da região das Américas, compartilhou com seus Estados-membros uma série de considerações em relação à identificação dos casos, isolamento, identificação e acompanhamento de contatos, manejo clínico, prevenção e controle da infecção relacionada à saúde. Então, eu compartilho aqui com vocês esse documento e informações que ele nos trouxe sobre a doença. Então, casos de varíola do macaco, ele tem sido relatado ao OMS nas 5 regiões que são América, África, Europa, Mediterrâneo Oriental e Pacífico Ocidental. Até o dia 15 de junho, um total de 2.103 casos confirmados em laboratório e um caso provável, incluindo uma morte, haviam sido notificados ao OMS. A maioria desses casos, 84%, eram da região europeia. Casos confirmados também foram relatados na região africana, somente 3%, na região das Américas, 12%, na região do Mediterrâneo Oriental, menos de 1%, e Pacífico Ocidental, menos de 1%. Dos casos notificados, ou seja, dos 2.103 casos confirmados até o dia 15 de junho, 468 provenientes de 14 países, para os quais as informações demográficas e características pessoais estavam disponíveis, 99% eram notificações em homens de 0 a 65 anos, com idade média de 37 anos, e a maioria se auto-identificavam como homens que fazem sexo com outros homens. Então, com relação ao mapa mundial de distribuição da doença, disponível no site da Organização Mundial de Saúde, até o dia 17 de junho, havia essa apresentação de casos, sendo que nós temos países sem nenhum caso, que são os em branco, os com 1 a 10 casos, que são alguns países, inclusive o Brasil, e aqueles com um pouco mais de ocorrência, sendo que aqueles sinalizados com maior de 200 casos são localizados aqui especialmente na região europeia mesmo, conforme informado. Sobre a varíola do macaco, então, é uma doença habitualmente encontrada na África Central e Ocidental, é uma zoonose viral causada pelo vírus da varíola do macaco, do gênero Orthopoxvirus, e que inclui também, dentro desse gênero, a varíola humana. Há 2 cepas geneticamente diferenciadas do vírus da varíola do macaco, sendo a cepa da bacia do Congo, da África Central, e a outra da África Ocidental. As infecções humanas causadas pela cepa da África Ocidental parecem causar uma doença menos grave em comparação àquela causada pela cepa da bacia do Congo. Com relação à transmissão, então, em geral, a varíola do macaco é transmitida especialmente pelo contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesão de pele, mucosas, vísceras de animais infectados, dentre eles roedores, macacos. A transmissão secundária, ou seja, de pessoa para pessoa, no ser humano entre homens, isso pode ocorrer por contato próximo com secreção das vias respiratórias ou com lesões cutâneas de uma pessoa infectada ou com objetos recentemente contaminados com fluidos corporais do paciente ou material da lesão. A transmissão também ocorre por gotículas respiratórias, especialmente, e a infecção pode ser transmitida através da placenta, a chamada varíola do macaco congênito. E não há evidência de que o vírus da varíola do macaco seja transmitido pela via sexual até o momento. O período de incubação da doença, então, pode variar de 5 a 21 dias
né, em média entre 6, 13 e 16 dias tem sido relatado. Os casos suspeitos devem ser notificados imediatamente às autoridades de saúde pública para que possa se proceder ao acompanhamento e à investigação do caso. A vigilância entre trabalhadores da saúde potencialmente expostos a casos, né, é essencial e deve ser feita. Para facilitar essas ações de vigilância, foi proposta no momento uma definição de caso dos países então não endêmicos. Então foi feita uma descrição daquilo que seria um caso suspeito, um caso provável, um caso confirmado, que nós vamos descrever aqui para frente. Lembrando que essas definições elas podem ser atualizadas aí em qualquer momento de acordo com a evolução do evento e o conhecimento vem sendo adquirido. Então, o caso suspeito é uma pessoa de qualquer idade que se apresenta em um país não endêmico da varíola do macaco, que apresente o exantema súbito e inexplicável e que apresentou um ou mais dos sintomas antecedentes, como febre, cefaleia, dor no corpo, mialgia, dor nas costas, astenia ou fraqueza, e a linfadenopatia, que é o crescimento dos linfonodos. E isso descartadas as causas habituais do exantema agudo naquela região, ou seja, varicela, herpes zoster, sarampo, zika, dengue, chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas de pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, inclusive reações alérgicas a plantas, medicamentos, ou qualquer outra causa comum localmente, né, naquela região, que seja relevante causa de erupção vesicular ou papular. Então, descartadas as causas mais comuns naquela área, há de se pensar, né, na possibilidade da varíola do macaco. O caso provável é uma pessoa que atenda à definição de caso suspeito e tenha um ou mais dos seguintes critérios. Tem um vínculo epidemiológico, ou seja, tenha tido uma exposição respiratória próxima, desprotegida, ou um contato físico direto, incluindo contato sexual, ou contato com materiais contaminados, como roupas, né, vestimentas ou roupa de cama de um indivíduo confirmado, de um caso confirmado, ou provável da varíola do macaco nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, ou que tenha um antecedente de uma viagem a um país endêmico de varíola do macaco nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Então, esse caso passa a ser um caso provável. E o caso confirmado é a pessoa que atende a definição de caso suspeito ou provável e que tem a confirmação laboratorial do vírus da varíola do macaco mediante um teste molecular, né, indicado no momento o teste do PCR ou o sequenciamento. O sequenciamento genômico, quando disponível, ele é útil para determinar e confirmar, inclusive, a cepa do vírus que está envolvida naquele caso. E a investigação do caso, então, como que se faz? Então, nós temos a definição de caso e agora a investigação de caso. O contato próximo com uma pessoa infectada é o principal fator de risco para a infecção do vírus, pelo vírus da varíola do macaco. Se houver suspeita, a investigação deve consistir em revisão do histórico clínico, a evolução das lesões, possíveis fontes de infecção, avaliação se houve ali algum caso suspeito ou confirmado no convívio daquele indivíduo, o exame clínico, coleta e envio de amostra para o exame laboratorial de pesquisa do vírus da varíola do macaco. Então, a partir desses tópicos, né, faz-se a investigação de um caso. A investigação da exposição, ela deve cobrir o período entre 5 e 21 dias antes do início dos sintomas, e qualquer paciente com suspeita de varíola do macaco deve ser isolada durante os períodos infecciosos, ou seja, durante as fases prodrômica e exantemática da doença. A confirmação laboratorial dos casos, ela é importante, mas ela não deve retardar essas ações de saúde pública, de medidas preventivas, de acompanhamento.
E o acompanhamento, então, de um contato, um indivíduo que teve contato com um caso suspeito ou confirmado. A identificação, a educação sobre as medidas de controle e o acompanhamento dos contatos são medidas fundamentais, né? Identifica-se casos e grupos através desse acompanhamento, proporcionando-se um cuidado clínico e o gerenciamento dos contatos, permite a interrupção da transmissão e, no contexto atual, diante de um caso suspeito, a gente deve iniciar a investigação e o acompanhamento de todos os contatos. Então, o contato é aquela pessoa que esteve exposta a um caso provável ou confirmado de varíola do macaco no período infeccioso, né, no período dos sintomas e das manifestações das lesões de pele, até que essas lesões estejam resolvidas. Recomenda-se que o acompanhamento dos contatos seja feito a cada 24 horas, a fim de detectar o surgimento de sinais ou sintomas, né? A monitorização da temperatura durante uma medida importante, durante um período aí de 21 dias, contados a partir do último contato com o indivíduo infectado. Os contatos assintomáticos podem prosseguir as suas atividades diárias de rotina, mas eles devem permanecer próximos, né, da sua área, da sua região, não devem doar sangue, células, tecidos, órgãos ou leite materno ou sêmen nesse período de monitoramento e acompanhamento. Caso ocorram contatos assintomáticos em crianças na idade pré-escolar, é recomendado evitar o comparecimento a creches e ambientes comunitários. Se o contato desenvolver sintomas, desenvolver erupção de pele, ele deve ser isolado e então avaliado como um caso suspeito. Clinicamente, a infecção pode ser dividida em 2 períodos. Então, o período de invasão, que seria entre 0 e 5 dias, caracterizado por febre, cefaleia intensa, que é a dor de cabeça, linfadenopatia, que é o crescimento dos linfonodos ou ínguas, dor lombar, dor no corpo, dores musculares e fraqueza, sensação de fraqueza, que é a astenia intensa. Durante o período seguinte é a fase da erupção cutânea, que começa de 3 até 3 dias depois do início da febre, quando surgem as fases de exantema na pele, em geral primeiramente afetando a face e depois se espalhando para o resto do corpo. As áreas mais acometidas então são a face, em 95% dos casos, as regiões palmar nas mãos e plantar nos pés, em 75% dos casos. O número de lesões de pele é variável e afeta mucosas, como mucosa oral, genital, a conjuntiva palpebral e a córnea também pode ser acometida. A evolução do exantema ou das lesões de pele, eles começam com a forma maculopapular, que são lesões de base plana, evoluem para vesículas, que são bolhas cheias de líquido, e posteriormente para as pústulas e as crostas. A eliminação completa dessas crostas pode demorar até 3 semanas. Os trabalhadores de saúde que atendem a casos suspeitos ou confirmados de varíola do macaco devem implementar medidas de precaução padrão, de contato e proteção contra gotículas. Então, deve haver proteção para os olhos, uso de máscara cirúrgica, de avental e luvas descartáveis. Essas precauções são aplicáveis a todos os estabelecimentos de saúde em nível ambulatorial e hospitalar, e durante a realização de procedimentos que podem gerar aerossóis ou gotículas, através das vias aéreas, os profissionais de saúde devem utilizar máscara N95 ou equivalentes. Naquele ambiente deve ser implementado o manejo de casos adequado para evitar a transmissão nosocomial ou dentro do ambiente hospitalar, com fluxo de triagem, fluxo até salas de isolamento, em qualquer nível de tensão, evitando o contato com demais pacientes em salas de espera ou internados por outras causas.
O transporte desses pacientes deve ser com o uso de máscaras cirúrgicas cobrindo boca e nariz. Para os casos que exijam hospitalização, recomenda-se quartos individuais, ou seja, indivíduos e ambientes com coortes, ou seja, caso confirmado com caso confirmado, suspeito com suspeito, ambiente com ventilação adequada e banheiro privativo. O isolamento e as precauções adicionais devem ser baseadas no risco de transmissão e devem prosseguir até a resolução do exantema vesicular, ou seja, das lesões de pele. As amostras retiradas de pessoas ou animais com suspeita da varíola do macaco devem ser manipuladas de maneira segura por pessoal capacitado, treinado e devidamente equipado. Com relação ao diagnóstico laboratorial, a Organização Pan-Americana da Saúde divulgou um documento no dia 23 de maio, lembrando da necessidade dos procedimentos de biossegurança, que a gente acabou de comentar, como treinamento adequado e uso de equipamentos de proteção individual. As amostras utilizadas para o diagnóstico laboratorial, então, é recomendado esfregaço da superfície ou do exudato da lesão, do material da lesão, as bordas da lesão, as bordas de mais de uma lesão de sua superfície ou as crostas das lesões. Os esfregaços, as crostas e os fluidos vesiculares não devem ser misturados em um mesmo tubo e além da amostra da lesão, pode ser recomendável uma coleta de esfregaço orofaríngeo. No entanto, os dados sobre este tipo de amostra para o diagnóstico são ainda muito limitados e qualquer análise deve ser avaliada com muita precaução. Os métodos, então, diagnósticos são os moleculares, a confirmação da infecção pelo vírus da varíola do macaco. Ela se baseia em testes de amplificação de ácidos nucleicos, usando a reação em cadeia de polimerase convencional em tempo real, para a detecção das sequências específicas do DNA viral. O PCR pode ser usado sozinho ou em combinação com sequenciamento, e vários grupos de investigação desenvolveram protocolos de PCR validados para a detecção do ortopox vírus e, mais especificamente, do vírus da varíola do macaco, alguns dos quais incluem a diferenciação dos clados, dos grupos geneticamente diferenciados da bacia do Congo e da África Ocidental. Então, esse documento ele traz dois algoritmos. O primeiro deles é um caso suspeito de varíola do macaco sendo investigado com suave de lesão, crostas e fluidos vesiculares como material indicado. Faça o PCR para o gênero ortopox vírus. Se negativo, é descartada a infecção para a varíola do macaco. E, no caso de positivo, testa-se o vírus da varíola do macaco, pode ser feito pelo PCR ou pelo sequenciamento. Se negativo, está descartada a infecção. Se positivo, o caso é confirmado e notificado às autoridades de saúde. O segundo algoritmo, então, o caso suspeito, é avaliado através do swab de lesão, crostas e fluidos vesiculares diretamente para o PCR em tempo real para o vírus da varíola do macaco. Se negativo, fica descartado o diagnóstico. Se positivo, o caso confirmado deve ser comunicado às autoridades de saúde e pode ser feita a identificação ainda do clado, se da bacia do Congo ou da África Ocidental. Então, no momento, esses seriam dois fluxos para o diagnóstico molecular da varíola do macaco. Considerações sobre tratamento e vacina. Não há tratamentos específicos contra a infecção pelo vírus da varíola do macaco. Existe um novo antiviral que tem sido liberado, segundo notícias recentes, na Europa. Os sintomas da varíola do macaco costumam ter resolução espontânea, então uma doença que resolve espontaneamente sem necessidade de tratamento medicamentoso. Atenção especial deve ser dada ao cuidado das erupções ou lesões de pele, para que se evite infecções secundárias.
Foi demonstrado que a vacinação contra a varíola ajuda a prevenir ou atenuar a doença da varíola do macaco, com uma eficácia de até 85%, mas a gente lembra que as vacinas contra a varíola humana já não estão disponíveis, uma vez que a varíola foi considerada uma doença erradicada, né, a varíola humana, na década de 80. Existem fabricantes da vacina contra a varíola do macaco, são 2 fabricantes e isso tem sido estudado junto à Organização Mundial de Saúde, não há disponibilidade e a princípio também não há indicação de vacinação em massa pela Organização Mundial de Saúde. Quando disponível, essa vacina está sendo aplicada como medida preventiva em até 4 dias após exposição em pessoas expostas, então, membros da família de uma mesma residência e trabalhadores da saúde que foram expostos sem o EPI apropriado. Então, no momento, não há nenhuma indicação da vacina em massa. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Esse foi o tema do nosso último informativo lab.com. Algumas informações que eu trouxe aqui já foram divulgadas posteriormente à publicação do informativo impresso, então é um assunto que tem tomado a atenção, né? E tem sido estudado e atualizações vão ocorrer aí a todo momento.